Como é que o senhor enxerga essa evolução que nós temos tido no Brasil hoje, se tratando de conservadorismo? Olha, o professor Olavo de Carvalho uma vez escreveu que não existia direita no Brasil, só existia Jair Messias Bolsonaro. E ele, na análise, estava coberto de razão. Como sempre, diga-se de passagem. Você veja, o professor Olavo criou um ambiente cultural para o surgimento de uma direita, que na política se traduziu através das ações e atitudes de Jair Messias Bolsonaro. E com isso ele arrastou milhões de pessoas e multidões e ainda continua arrastando por onde ele passa. Mas a gente, ao longo dos anos, foi percebendo que a gente precisa avançar ainda mais. A esquerda, desde antes do regime militar, já trabalhava na base para depois chegar nas eleições propriamente ditas. Ou seja, a esquerda teve mais tempo para se preparar do que a gente. O surgimento da nova direita nos colocou Jair Bolsonaro, colocou aquilo que a gente acredita no poder, mas faltava esse trabalho histórico, esse trabalho de base. Então, qual é, na minha opinião, a missão daqui para frente? Que a população já entendeu, inclusive. É fazer o trabalho de base. O que é trabalho de base? Às vezes as pessoas não sabem, não entendem o que é trabalho de base. O trabalho de base é a gente estar nas nossas associações de bairro, é a gente eleger conselheiro tutelar, é a gente eleger presidente da OAB, é a gente eleger o CREA, que teve eleição recentemente, é a gente ocupar todos esses espaços, porque esses espaços são ambientes de poder. A associação de bairro é um microambiente de poder, a OAB é um microambiente de poder. Você pega a OAB Nacional aqui, um ambiente enorme de poder. Olha o discurso do presidente da OAB de Minas Gerais essa semana. Na presença do ministro Barroso. Então, todos esses ambientes precisam ser ocupados por pessoas que queiram defender aquilo que a gente acredita, cada um dentro da tua vocação. Então, a população percebeu isso. Tanto é que a gente elegeu o maior número de conselheiros tutelares do Brasil. Vou citar um exemplo. Lá em Londrina, via de regra, os conselheiros tutelares se elegiam com 300, 400 votos. O voto não é obrigatório. Então, 300, 400 votos, um candidato a conselheiro entrava. O movimento conservador, os grupos de direita de Londrina fizeram campanha para vários candidatos, mas em especial para a conselheira chamada Letícia Menegon. Ela fez 3.900 votos, irmão. O segundo colocado acho que fez 500 votos. Numa eleição que o voto não é obrigatório, graças a esse convencimento que a população tem cada vez mais adquirido da necessidade de nós termos, ou de nós ocuparmos esses ambientes e microambientes de poder. Então eu acho que essa é a missão que a gente tem daqui para frente. É ocupar de fato cada um desses espaços. E se posicionar, não é ocupar para ficar mamando na teta de cada uma dessas entidades, É ocupar para se posicionar, para ir para briga, para ir para enfrentamento, para defender aquilo que a gente acredita, para usar a entidade como um instrumento político. Muito bem. O senhor falou sobre essa questão agora da organização. Nós tivemos ontem, eu tive o privilégio de fazer ali o cerimonial do evento, do PL 60+. Como é que o senhor enxerga hoje a estrutura do PL? Que nós sempre, nessa questão de ocupar espaço, por exemplo, durante muito tempo nós não tivemos uma estrutura partidária, por exemplo. Hoje em dia, temos agora em breve eleições para prefeito e vereadores, que o município é algo importantíssimo para o Brasil, e nós temos hoje um partido que finalmente pode conceder uma estrutura. Esse podcast, por exemplo, que nós temos aqui, é uma estrutura do partido, que disponibilizou para nós estarmos aqui. Como é que o senhor enxerga hoje o avanço nessa questão partidária também? A sua pergunta é importante, porque a gente precisa ter a consciência de que política eletiva, ou seja, você que quer disputar a eleição, você só se faz através de partido. O Brasil não tem candidatura avulsa, então a política eleitoral, eletiva, se dá por meio de partidos políticos. E é por isso que nós temos que ter gratidão ao PL, porque foi o PL quem deu abertura para o presidente Bolsonaro vir, trazer todos nós. Não só isso, o PL refez várias normativas do próprio partido, se adequando a essa nova realidade, criou o decálogo, aquelas 10 regras que todo filiado necessariamente tem que defender. Ou seja, o PL abraçou a direita do Brasil.
Essa é a verdade. Daí algumas pessoas podem falar, mas eu tô com um problema na minha cidade porque eu quero ser candidato e o fulano escolheu outro candidato. Isso acontece em todos os partidos, gente. E o Brasil é um país continental, né? País Então, humanamente exato. controlar Então, isso tudo... eu falo até para alguns colegas que às vezes querem ser candidato e aí eventualmente vão ter um outro candidato a prefeito na sua cidade. Eu falei, gente, vamos com calma, se eleja vereador. Depois que você se eleger vereador, a gente vai começar a fazer movimentos políticos. Então, o PL hoje é o partido que abraçou o projeto de direita, encabeçado por Jair Bolsonaro, né? E, portanto, nesse momento das eleições municipais, tem uma função importantíssima, que é eleger prefeitos e vereadores em todo o país, dando capilaridade política eleitoral para esse movimento de direita que se iniciou lá atrás. Então, o presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar têm dito que a meta é eleger mais de 1.000 prefeitos. Se a gente eleger 1.000 prefeitos pelo país, nós seremos o partido que mais cresceu, o partido que mais terá prefeitos. Só isso, por si só, já é uma derrota para o PT e para a esquerda. Além dos prefeitos, se a gente eleger 1.000 prefeitos, imagina quantos 1.000 vereadores a gente não vai conseguir eleger. Tudo isso significa o quê? Pessoas em cada uma das câmaras de vereadores, das prefeituras, defendendo aquilo que a gente acredita. Então, o PL está nesse caminho, fortalecimento dessas candidaturas de direita, né, pessoas que defendem aquilo que a gente acredita, e eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso. Muito bom. O senhor, agora falando uma parte mais pessoal, vamos dizer assim, um pouquinho fora da política, mas dentro da política ao mesmo tempo, o senhor falou sobre o município, a gente falou aqui sobre o município, o senhor falou sobre a questão de vereador, o senhor foi vereador. Fui. Né? Como é que está sendo essa adaptação hoje? Segundo mandato, né? O senhor foi governo no mandato e agora oposição. Como é que está sendo essa experiência de pôr em prática? O senhor também é aluno do Olavo, né? Declaradamente, já falou algumas vezes em várias entrevistas. Como é que está sendo lidar com esses princípios, os valores, essa guerra política? Um primeiro mandato onde o senhor é governo e agora o senhor é oposição. Como é que está sendo esse período, vamos dizer assim? Muda da água para o vinho, né? Porque o mandato, como base de governo, tem um perfil completamente diferente do mandato de oposição. Porque o mandato, quando você é base de governo, você tem prefeitos do seu estado todo te procurando para resolver problemas nos ministérios. Então tá lá um problema do município X no Ministério da Infraestrutura porque tá parado, então precisa alguém ir lá, pegar o prefeito no braço, levar até o ministro, pedir para o ministro desenrolar o processo. Você passa parte do tempo sendo base do governo, atendendo aos municípios em cada um dos ministérios. Claro que você tem as pautas aqui. Você vai se lembrar que eu fui vice-líder à época do PSL, né, 2019, Sim. do primeiro mandato. Isso demandava um tempo enorme aqui dentro da Câmara, a oposição fazia o trabalho dela, a oposição naquele momento, né, e a gente fazia a defesa do governo em cada uma das comissões. Né. Agora, um mandato de oposição é um mandato que a gente tem que necessariamente defender aquilo que a gente acredita aqui, fazer o papel de oposição, que é a crítica aos desmandos desse governo, e para nossa sorte, para o azar do Brasil, esse governo só tem feito besteira, né? Todos os dias a gente tem 2, 3, 4, 5 pautas para falar na comissão, para falar nas redes sociais, para falar no plenário da Câmara. Né? Então o trabalho é completamente diferente, sendo base e sendo oposição. O número de prefeitos, né, diminui naturalmente, porque eles vão procurar alguém que tem acesso ao ministro. Tem acesso aos ministérios. Mas é aí que a gente vê, de fato, quem defende aquilo que a gente acredita e quem não defende. Eu não vou falar o nome de deputado, mas de um outro partido, né? Mas que no começo do ano mudou o governo, começou a criticar o presidente Bolsonaro na tribuna. Até o dia que eu fui, peguei, vi que ele tinha sido o campeão de emendas no governo Bolsonaro. Né? A tal do orçamento secreto, que de secreto não tinha nada. Que de secreto não tinha absolutamente nada. Esse governo tem orçamento secreto. O governo Bolsonaro não tinha. E aí eu fui pra tribuna e falei, olha, eu acho muito hipócrita de sua parte criticar o presidente Bolsonaro tendo sido o líder de recebimento de recursos federais, recursos do governo Bolsonaro. Nunca mais. Ele subiu na tribuna para bater no Bolsonaro. Agora só defende o Lula. Então, é nessas horas que a gente vê quem de fato defende aquilo que acredita ou defende só por interesse.